Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e na aula de hoje nós vamos conversar sobre Tapaswi Yogas. E o que significa essa expressão? Essa é uma expressão da língua sânscrita, então nós vamos traduzir palavra por palavra para o português para ver se faz algum sentido. Yogas significa uniões ou combinações entre planetas. Quando nós temos yogas no plural, significa que é mais de uma combinação possível para se formar Tapaswi Yoga. Tapaswi significa santo. E a forma feminina de Tapaswi é Tapaswini. Tapaswini significa santa. Então, o que um Tapaswi faz? Ele faz atividades austeras. Um Tapaswi é alguém que renuncia ambições materiais para desenvolver a sua jornada espiritual. Tapaswi Yoga é um tipo de yoga de espiritualidade. Não necessariamente é um yoga de renúncia de todas as coisas, porque Tapaswi Yoga tem algumas peculiaridades. É uma pessoa que ela é interessada em purificação, em purificar-se, é uma pessoa interessada em desempenhar atividades filantrópicas, é uma pessoa interessada em enxergar a essência dos relacionamentos humanos. Tapaswi Yoga é um yoga muito mal compreendido porque astrólogos que são novatos em astrologia hindu, eles tendem a pensar que Tapaswi Yoga é um yoga que vai fazer a pessoa virar um asceta, um celibatário, mas não é bem verdade isso, porque você já ouviu falar dos 7 santos da Índia, que são os chamados de Sapta Rishis. Eles são muito comentados dentro dos textos védicos e os Sapta Rishis, eles são casados, eles têm uma vida sexual ativa. Um tipo de Tapaswi é Maharishi Kashyapa. Ele é considerado um santo muito importante. Ele foi casado com Aditi, que é a mãe dos Adityas. Kashyapa foi casado também com Diti, que é a mãe dos Daityas, ou dos Asuras, ou Ashuras. Ele foi casado com Danu, que é a mãe dos Danavas. Foi casado com Kadru, que é a mãe dos Nagas, dos Sarpas. Foi casado com Vinata, que é a mãe de Aruna e de Garuda. Por aí vai. Nós temos também o exemplo de Atri, Maharishi Angira, Maharishi Brigo, Maharishi Vasista, Gotama, Mariti. Todos esses santos da Índia, eles eram casados, eles tinham uma vida sexualmente ativa e eles eram Tapaswis. Então, assim, Tapaswi não significa que a pessoa ela vai ser celibatária. Na verdade, significa o contrário disso. Significa que é uma pessoa que ela vai ter uma visão muito profunda sobre relacionamentos e ela busca a essência dos relacionamentos para além da aparência. Em linhas gerais, é um tipo de yoga que pode fazer a pessoa se purificar e ela se santificar. É um tipo de yoga que santifica a pessoa, que aumenta a santidade da pessoa. Então, como é formado esse tipo de yoga? Ele é formado através da presença de 3 astros, que é a Vênus, o Saturno e o Ketu. A Vênus ela é chamada em sânscrito de Shukracharya, ou de maneira mais abreviada Shukra, que significa literalmente sêmen. E Saturno é chamado de Shanaischara. Chara significa mover-se, e Shanai significa lento.
Então é aquele que se move lentamente, de maneira mais abreviada, é Shani. E o Ketu, que é o nodo sul da Lua. Então são basicamente esses três. E a condição sine qua non é que ou Vênus, Saturno, Ketu devem estar numa conjunção no horóscopo ou fazendo trígonos. Então, vamos supor que esse aqui é um mapa com um design do sul da Índia regular. Então, ele é lido em sentido horário. As constelações são fixas e são as casas que andam nesse mapa. Vamos supor que a pessoa tenha Vênus, Saturno e Ketu numa conjunção em Aquário. Independentemente de ser o seu mapa natal, o divisional 1, ou também os outros divisionais, o harmônico, serve para qualquer mapa divisional. Só que o mapa divisional 1, ele fala sobre o fundamento da vida da pessoa. E os outros mapas divisionais, eles falam sobre áreas específicas da vida daquela pessoa. Então, se a pessoa tiver Vênus, Saturno e Ketu numa conjunção, fazendo Graha Yuti, que se chama, que é conjunção entre planetas, então isso forma Tapaswi Yoga. Ou se você tiver a Vênus, o Saturno e Ketu em trígono, fazendo tricona, uma relação de tricona, que é, no caso, o triângulo dos elementos. Então, vamos supor que a pessoa tenha Ketu em Áries, o Saturno em Leão e a Vênus em Sagitário. Então, Ketu, Saturno e Vênus estão fazendo trígonos entre si, estão fazendo um grande triângulo. Esse é um outro tipo de Tapaswi Yoga. E então, assim, precisa estar, normalmente para ter um trígono precisa estar no mesmo elemento. Então, Áries, Leão, Sagitário são do elemento fogo. Então, é do triângulo, é do tricona, é do fogo. Mas também pode acontecer de um planeta estar fazendo trígono com os outros. A pessoa tem Vênus e Saturno em Touro e o Ketu em Virgem. Esse é um outro tipo de Tapaswi Yoga. Pode acontecer também essa combinação. A pessoa tem Saturno em Gêmeos e ela tem Vênus e Ketu em Libra. O Saturno está fazendo trígono com Vênus e Ketu fazendo trígono com Saturno, Vênus e Ketu numa conjunção. Esse é um outro tipo de Tapaswi Yoga. Ou pode acontecer do Saturno e Vênus fazerem uma conjunção. A pessoa tem Saturno e Vênus em Escorpião e Ketu em Câncer. Então, esse é um outro caso de Tapaswi Yoga. A Vênus, o Saturno e o Ketu têm alguns assuntos muito incomuns. Eles estão no panteão planetário. Os três são considerados amigos. Vênus e Saturno são melhores amigos entre si. Tanto que o Saturno se exalta em Libra, ele se exalta num signo de Vênus. Saturno ganha força direcional na casa 7, a casa originalmente regida por Vênus. Vênus é o guru dos Daityas e dos Asuras, que no sentido europeu, especificamente no sentido helenístico, são os titãs, são os arquirrivais dos devas hindus. E os arquirrivais dos indianos são os persas. No sentido védico, os Daityas são os persas, são os povos iranianos, porque
os povos iranianos, eles se originaram do casamento entre Maharishi Kashyapa com Diti. Então, Daityas significa aqueles que são nascidos de Diti. Então, o Daitya é um outro nome para se dizer iraniano, persa ou Farsi, Parsi, que são os povos que seguem o Mazda Yasna, que é o zoroastrismo, a religião fundada pelo Zaratustra, que é considerado um Daitya. Então, esses são os verdadeiros arquirrivais dos hindus, quando se fala em Ashura ou em Daitya. Então, a Vênus é o guru ou mentor espiritual dos Daityas. E o Saturno, o Shani, ele é filho de Surya, que é o Sol, é um outro nome para o Sol, com Chaya, que é a sombra do Sol. Aliás, a sombra da esposa do Sol. Então, o Surya copulou acidentalmente com a sombra da Sanjna, quando ela estava ausente, e dessa relação nasceu o Shani, da sombra. Então, ele nasceu negro e ele foi rejeitado pela família. Então, por ele ter sido rejeitado, ele tem menos afinidade com os Adityas. Lembramos que Surya é um Aditya, ele é filho de Maharishi Kashyapa com Aditya. Então, a origem de Shani, ela sim, considerada de Aditya, mas ele tem mais relação com os Daityas, porque ele foi rejeitado pelo pai. Então, Vênus e Saturno são melhores amigos. E Ketu é o nome, como eu falei, do nodo sul da Lua, mas não é o nome verdadeiro dele. O Ketu é a cauda do dragão ou da serpente, e o Rahu é a cabeça do dragão ou da serpente. Então, antes deles serem decapitados pelo avatar de Vishnu como Mohini, na história do batimento do Oceano de Leite, o Samudra Mantana, quando o Vishnu os decepou ao meio o réptil, ele se tornou Rahiketu, mas o nome verdadeiro desse réptil é Swarbanu. Swarbanu, ele é descendente do clã de Diti. Ele é um Daitya, ele é um persa, ele é um Zoroastra. Então, esse é o nome verdadeiro dele. Swarbanu significa aquele que pode controlar a sombra das pessoas. Então, depois da decapitação, que ele passou a chamar Ketu. E Ketu, ele é conhecido também como o Mokshakarka. Ele é o produtor da libertação do ciclo de morte e de renascimento. É aquele que liberta a diva, ou Atma, ou a alma, da sansara do karma. Então, essa é a força de Ketu em Tapasya Yoga. E vamos, então, vocês entenderam que a familiaridade, né, assim, o que une Saturno, Vênus e Ketu é o fato de que eles originalmente são Daityas. Assim, tem mais afinidade para com os Daityas, para com os Asuras. Vamos entender agora o que significa essa expressão tapaswi. Vem do verbo em sânscrito tap. Tap significa literalmente queimar, ou pode também significar aquecer, ou também pode significar chocar. E tapas significa aquela pessoa que pratica o aquecimento, que pratica rituais do fogo. E tapasya significa quem é nascido do fogo, ou que é nascido como se fosse assim, um ovo que nasceu depois de ser chocado. Então eu vou citar um exemplo assim, bem gráfico para vocês entenderem o que significa tapas. Quando uma mulher engravida, ela vai ter a vida dela completamente alterada, porque ela vai precisar
ficar disciplinada e ela vai precisar alterar a rotina dela, ela vai ter que ficar mais cuidadosa e mais austera, andar mais na linha. Então, tapa pode significar também praticar austeridade. Então, a gestante, ela não pode comer qualquer tipo de alimento, porque pode fazer mal para o bebê. Ela não pode fumar, ela não pode beber, ela não pode visitar ambientes insalubres, ela não pode fazer muito esforço físico, ela não pode ter traumas, ela não pode ter estresse durante os 9 meses, que todos esses tipos de situações, eles afetam a formação do bebê. Então a mulher ela tem que ficar austera, ela tem que ficar disciplinada, ela tem que praticar tapas. E o tapas mais extremo que ela vai praticar vai ser quando ela começa a sofrer as contrações uterinas, quando ela entra em trabalho de parto. Então ela vai ter que botar muita força para conseguir fazer o bebê sair do ventre dela. Provavelmente vai ser, eu não sou mulher e não posso engravidar, então eu não tenho uma experiência com a gestação, mas assim, eu já ouvi relatos de mulheres, como por exemplo a minha mãe, que fala que a dor do parto é provavelmente uma das piores dores que a mulher vai sentir na vida. Há mulheres que digam que é até mais do que pedras nos rins. Então ela precisa botar muita força, ela tem que fazer muito tapas para conseguir fazer o bebê nascer. E quando o bebê nascer, ela vai precisar amamentar, ela vai precisar manter essa disciplina, essa austeridade, até o bebê virar uma criança que minimamente pode se defender e ela pode começar a relaxar. Então, assim, o significado real de tapa significa aquecer. Então, quando o bebê está dentro do ventre da mãe, ele está num ambiente aquoso, num ambiente quente. Então, você junta umidade com calor, é o ambiente perfeito para que ocorra o florescimento da vida. Quando você vai plantar sementes dentro de estufas, a estufa precisa ser umidificada e aquecida para que as sementes possam florescer mais rápido. Então esse é um ambiente muito propício para criação. E para a mulher engravidar, ela precisa copular com um homem. Então, ela que é um erro, assim, falar que tapasya significa um yoga para celibato, para ascetismo. É o contrário. Quando a pessoa tem tapasya yoga, significa o contrário, que ela vai ter muita virilidade. E virilidade nesse sentido é virya. Virya em sânscrito significa potência, não tem nada a ver com masculinidade, com ser um troglodita. Virya significa potência. E o planeta que rege potência é Vênus. Vênus rege potência, virilidade, libido. Vênus está envolvida em Tapasya Yoga. Então, essa pessoa ela tem muita potência, muita virilidade para atrair o sexo oposto, ou, dependendo de alguns casos, do mesmo sexo. Ela é muito criteriosa. Vênus representa, em linhas genéricas, os nossos cônjuges. Então, quando Vênus é misturada com Saturno, Saturno ele é o planeta que rege essencialmente as austeridades, a disciplina e o criticismo. E Ketu é uma entidade muito crítica e muito profunda, porque Ketu representa a bandeira, representa o lugar onde nós, numa vida passada, manifestamos as coisas representadas por Ketu. Então a gente tem sabedoria, discernimento, profundidade com os assuntos de Ketu. Então o Ketu ainda assim é mais crítico do que o Saturno. Então quando Saturno e Ketu influenciam Vênus, além de se formar Tapasya Yoga, significa que é uma pessoa
que ela vai ser muito criteriosa na maneira como que ela escolhe o cônjuge dela. E a Vênus Vênus é o guru das finanças, é o guru do sexo, é a sexóloga. Então, quando a pessoa tem Tapasya Yoga, significa que ela não vai ser uma pessoa que você pode comprar o amor dela. É isso que Tapasya Yoga significa. Você não pode comprar o amor de uma pessoa que tem Tapasya Yoga. Você não pode suborná-la. Você não pode manipulá-la no amor. Ela é uma pessoa imanipulável no amor, porque ela é atraída pela essência dos relacionamentos, que é aceitar a outra pessoa como ela é. Então, assim, se Vênus, sem a influência de Ketu e de Saturno, seria, a princípio, mais focada num parceiro que tenha recursos financeiros, que tenha uma beleza estética, quando Vênus recebe a influência de Ketu e de Saturno, ela altera a sua visão sobre o amor. A pessoa vai ter uma visão sobre amor muito especial. Então ela pode até se atrair pela imagem de uma pessoa, porque a beleza abre portas, ela é um cartão de visitas. Mas para alguém que tem Tapasya Yoga, a beleza ela não é o suficiente. Precisa ter caráter, precisa ter pureza interna. Então ela busca pessoas que tenham pureza de caráter, que tenham benevolência, independentemente de aquela pessoa ser bonita ou rica. Então, riqueza e beleza não são duas coisas que fazem uma pessoa que tem Tapasya Yoga se manter num relacionamento a longo termo. Precisa haver mais substância, mais profundidade. Então, elas são muito boas de cama, porque Saturno, o Saturno dá persistência. Saturno, ele tem exaltação em Libra e Digbala na casa 7. Então, o Saturno é um planeta super persistente sexualmente. Então, ele demora para aquecer, mas quando ele aquece, ele mantém a potência, a virilidade por longos períodos. E então essa pessoa ela vai ter grande capacidade de aquecer sexualmente a pessoa. Quando é uma mulher que tem Tapasya Yoga, na verdade é uma mulher que ela tem enorme capacidade de aquecer sexualmente um homem. Ou se é um homem que tem Tapasya Yoga, ele tem muito apelo nas mulheres. Não significa que a pessoa vai ser celibatário, que a pessoa vai renunciar ao amor. Até porque, como eu falei, os grandes santos da Índia, eles eram todos casados, eles tinham relacionamentos e às vezes até mesmo relacionamentos românticos. Então, é uma pessoa muito romântica, mas ela é muito criteriosa. E a Vênus indica que, sob influência de Ketu e de Saturno, que é uma pessoa que ela não vai se interessar por joias. Vênus rege joias. Então, a Vênus, sem influência de Saturno, é uma pessoa que ela é ligada em ostentar joias, relógios, roupas caras. Então, a pessoa que tem Tapasya Yoga, ela não vai querer ostentar. Ela não significa que ela não vai ter dinheiro, mas talvez ela não gaste o dinheiro dela com essas coisas. Talvez ela gaste o dinheiro delas com educação, com coisas que embelezem internamente, intelectualmente ou espiritualmente a pessoa. É muito comum nativos com esse yoga espiritualizado, de elas nem usarem relógios, de elas nem usarem nada no corpo. Nada. Nem mesmo perfumes. Porque os perfumes, eles também são caros, eles têm a ver com status, com ostentação, com consumo, com essa cultura do capitalismo. E a pessoa com
Tapaswi Yoga, ela aprecia mais o cheiro natural. Não significa que ela vai parar de tomar banho, parar de usar desodorante, mas assim, o básico. E essa pessoa, ela não vai ter interesse por adquirir imóveis, porque Vênus rege imóveis, rege residências. E também automóveis, veículos. Vênus rege veículos. Então, quando a pessoa tem Tapaswi Yoga, ela não vai querer adquirir veículos, porque, não, como eu falei, não é que ela não tenha dinheiro para isso. Ela tem. Mas adquirir um veículo dá muito trabalho, porque você precisa abastecer o carro, você precisa levar na assistência técnica quando o veículo dá problema, você tem que pagar IPVA. E então, para uma pessoa que tem Tapaswi Yoga, é muito trabalho isso. Ela vai utilizar outras formas de se locomover, mais ecológicas, como uma bicicleta, ou mesmo andar mais a pé. E elas não vão querer adquirir uma casa, porque dá muito trabalho, ou alugar um imóvel, porque você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar condomínio, se você mora num condomínio. Então, elas não querem esse tipo de responsabilidade. Assim, esses tipos de compromissos fazem elas ficarem mais presas na samsara do karma. E elas querem se retirar da samsara do karma. Então, assim, não estimular o consumo é uma maneira de sair da samsara do karma de maneira paulatina. E é um yoga muito bonito esse, na verdade. Então, essas pessoas, elas amam pela essência das pessoas, e não pelo que elas ostentam, e não pelo status social delas, que é a verdadeira sabedoria de Vênus, é amar as pessoas pelo que elas são, pela essência delas, e não pela imagem. Então, ela é um yoga muito bonito. Ele traz sim um determinado nível de santidade na pessoa. Uma outra coisa que Tapaswi Yoga está associado é com Agni. Então, eu vou explicar para vocês com mais profundidade quem é Agni. Então, o Agni, ele é um Aditya. Ele é considerado um dos filhos de Maharishi Kashyapa com Aditi. E existe uma história que eu inclusive conto no meu vídeo sobre o Nakshatra Kritika. Na verdade, o Aditya Agni, o Deva Agni, ele é o Deva do fogo. Agni significa fogo, que tem a ver com o que a gente estava falando, que é aquecimento, tem a ver com fogo. Então, Agni, ele é o Deva do Nakshatra Kritika. E tem uma história envolvendo Agni sobre como ele foi ludibriado por uma mulher por justamente ele se apaixonar pela aparência das mulheres e não pela essência delas. Então ele foi ludibriado. Eu vou contar essa história para vocês entenderem como ela ressoa com esse yoga de espiritualidade. Então, os rituais do fogo na Índia antiga, assim como no Irã antigo, ou na Pérsia antiga, eles são chamados de yagnas. No sânscrito é especificamente yagna. Yagna é uma palavra cognata para Agni. Uma outra grafia é yagna, tanto com J quanto com G. Então, se você tirar o Y aqui, fica A-G-N-A, parece A-G-N-I. E significa um ritual do fogo. Em persa se chama yasna. Então, a palavra Mazda Yasna significa um grande ritual do fogo. Então, tanto os hindus quanto os zoroastrianos, ou zoroastras, eles utilizam o fogo no seu ritual, mas não adoram ao fogo como finalidade. Porque o fogo, ele representa a purificação. Por exemplo, quando você vai pegar água
hoje em dia as pessoas não fazem mais isso, que elas têm filtro em casa, né? Mas assim, na antiguidade as pessoas tinham que ir até um rio, até um poço para pegar água. Então, como é que faz para você não ter uma disenteria ou você ser infectado por alguma doença por beber água contaminada? Você ferve a água, porque o fogo ajuda a destruir as toxicidades da água. Então o fogo, ele é purificante. Um outro tipo de purificação é o cozimento dos alimentos. Então, para as pessoas que são crudívoras, que comem legumes crus e até mesmo carne crua, é considerado um estilo de vida perigoso, porque se você come carne crua, você corre o risco de ser infectado por alguma doença. Lembre-se que boa parte das doenças que depois viraram pandemias no mundo, elas vieram através do consumo de carne crua, como foi o caso do Covid-19, como foi o caso da AIDS, né? O Covid-19 ele veio através do consumo de pangolins na China. Então, quando você não cozinha a carne do bicho, se ele estiver infectado de coronavírus, ele passa para o ser humano e vira uma pandemia. Ou no caso da AIDS, que veio no Congo, surgiu no Congo por volta do início do século XX, logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, lá entre 1918 e 1920. A AIDS é muito mais antiga do que se pensa. Então, os caçadores no Congo, eles tinham o hábito de caçar os primatas, os macacos, e consumir a carne mal passada ou crua. Então, existe o vírus da imunodeficiência símia, o SIV. Então, quando ele é passado para o ser humano, ele sofre uma mutação e se torna o HIV. Então, o consumo de carne crua, ele é considerado altamente perigoso. Agora, sobre os legumes, por que comer legumes crus não é uma boa? Porque quando você ingere um legume cru, o seu organismo ele vai precisar despender muito mais energia para conseguir digerir aquele legume cru. E muito provavelmente ele não vai nem conseguir digerir tudo. Muitas coisas vão ser descartadas nas fezes. Assim, legumes que não foram de fato digeridos, eles são descartados nas fezes. Então a pessoa gasta muita energia e nem consegue digerir tudo, então ela acaba expulsando nutrientes que estão nas fezes. Então o crudivorismo ele não é uma boa. O ideal é você cozinhar os alimentos ou assar os alimentos, porque tem pessoas que vão dizer assim, não, você não pode cozinhar, principalmente os crudívoros, eles vão dizer, não, você não pode cozinhar os legumes porque a água fervendo vai consumir, vai drenar os nutrientes dos legumes. Isso não é verdade. Se você utilizar panela a vapor, colocar os legumes em cima e cozinhá-los a vapor, se preserva basicamente todos os nutrientes dos legumes. E quando você ingere, ele já está cozido. Então isso ajuda o organismo a digerir o alimento. E o seu organismo ele vai absorver melhor o alimento, porque o alimento está cozido. Então, o fogo ele é considerado como um facilitador para uma boa alimentação, por uma alimentação mais sátvica, sem muito tamas, uma alimentação menos tamásica e uma alimentação mais sátvica. Então, uma outra característica das pessoas que têm Tapasya Yoga, além do interesse de purificar as coisas, é também purificar os ambientes. Elas gostam de purificar os ambientes, de limpar as coisas, para ver a essência das coisas. Elas gostam de praticar vrata. Vrata no sânscrito significa jejum. É muito comum as pessoas que têm Tapasya Yoga, elas jejuarem com mais frequência. E eu tenho o costume de jejuar uma vez ao mês. Eu tenho Tapasya Yoga, eu vou mostrar no meu mapa
dentro de alguns instantes. Na verdade, eu tenho o Tapaswi Yoga no meu divisional 9, no meu Navamsha, então eu vou mostrar dentro de alguns instantes. O Navamsha é o mapa que representa o casamento, a jornada espiritual da pessoa. Então, assim, nós que temos Tapaswi Yoga, nós temos mais interesse de praticar Vrata. O tipo de Vrata que eu pratico é um bem suave, que não causa ahimsa, que não causa sofrimento. Uma vez ao mês, a pessoa pode praticar um jejum de sólidos, assim, de não ingerir sólidos, ingerir só alimentos líquidos, ou chás, águas, sucos, coisas líquidas. Porque a ingestão somente de alimentos líquidos ou coisas líquidas num único dia, você não vai passar fome, você vai manter o seu organismo hidratado. Então é um tipo de vrata que não causa rinça, que não causa fome, sofrimento, tontura, fraqueza, nada dessas coisas. E vrata ajuda a purificar o nosso organismo. Principalmente se você tem o costume de comer coisas tóxicas, como, por exemplo, coisas que intoxicam os alimentos, o organismo, como alcaloides, como nicotina, café, álcool. São coisas que intoxicam o nosso organismo e causam ama, que são toxicidades. Então, você introduzir vrata, ou jejum, pelo menos uma vez ao mês, ou um dia depois que você sentiu que intoxicou o seu corpo, é uma boa, porque o jejum de líquidos, ele limpa o seu organismo e ele reestabelece o Agni do seu corpo, porque o Agni, ele é um componente de Pitta, do biotipo Pitta. E todos nós temos um pouco de Pitta dosha dentro do organismo, sobretudo nessa região do abdômen, que é onde se encontra o estômago, o pâncreas. E é aqui onde estão a maioria das enzimas digestivas. A primeira enzima digestiva começa na saliva, na boca. Então, quando a pessoa faz o jejum, ele reestabelece o Agni da pessoa, reaquece o organismo da pessoa, o fogo da pessoa fica temperado e ela tem mais capacidade de digerir o alimento. Então, um jejum, uma vez ao mês, ele ajuda no processo de digerir o alimento e ele destrói, ele queima ama. Ama, no sânscrito, significa resíduos não digeridos do nosso organismo, que ficam lá dentro. Então, quando eles ficam lá dentro muito tempo, eles se tornam ama e eles podem virar células cancerígenas. Então, o jejum, ele ajuda a queimar um pouco de ama do organismo. Dependendo da frequência que você faz, ele pode queimar completamente o ama do organismo. Então, as pessoas que têm Tapaswi Yoga, elas são muito interessadas nesses tipos de atividades. Um outro tipo de atividade é o que se chama de Shram. Shram significa, além de austeridade, significa também atividades filantrópicas. Então, essas pessoas, elas são muito ligadas em algum tipo de filantropia, como, por exemplo, trabalhos voluntariados, fazer trabalho missionário, trabalhar para a Cruz Vermelha, fazer, escrever cartas para analfabetos, ensinar pessoas, alfabetizar as pessoas sem cobrar nada. Então, elas são muito interessadas em trabalhos filantrópicos, em esperar nada em troca, porque isso ajuda elas, em última instância, a se conectarem a Brahman. Brahman é um conceito um pouco complexo dentro do hinduísmo, que significa a alma não manifesta, o Deus não manifesto. Cuidado para não confundir Brahman com Brahma, porque existe a divina trindade, Brahma, Vishnu, Shiva. Criação, preservação e transformação. Não é desse Brahma que nós estamos falando, é Brahman, com N no final, que significa o Deus não manifesta, é o próprio universo, que contém todas as galáxias, sistemas solares,
planetas, sóis, satélites. Brahman é o que contém todas as coisas, é o próprio conceito do universo. Então, quando a pessoa pratica tapas, austeridades, ela, além de otimizar a saúde dela e se relacionar melhor, de uma maneira mais pura com as outras pessoas, ela também compreende que ela é parte de Brahman, que ela é imanência de Brahman, que todos nós somos imanências da super-alma, que todos nós somos imanências de Deus. É basicamente isso o que Tapasya Yoga causa. Então é um yoga muito bonito. E no meu vídeo sobre o Nakshatra Kritika, eu conto sobre a história de Agni. Então aqui vale a pena recobrar um pouco da história, porque o Agni, ele é entoado tanto por zoroastras quanto por hindus, pelo fato de que essas duas religiões têm o hábito de fazer os rituais do fogo. Vou me concentrar especificamente entre os hindus. Então, os Sapta Rishis, os 7 santos narrados dentro dos Vedas, eles faziam os Mahayagnas, então eles acendiam o fogo, e o fogo, o Agni, ele se apaixonou pelas esposas dos santos. Então, para que ele pudesse ficar mais próxima delas para espioná-las de maneira clandestina, ele se transformou num fogo de lareira, mas depois se arrependeu, porque ele estava cobiçando mulheres comprometidas. Então, ele fugiu para a floresta para lamentar-se. E havia uma Devi, uma mulher, que era muito apaixonada pelo Agni, que se chama Swaha. Então, a Swaha percebe tudo ali que está acontecendo e decide tirar proveito da situação. Então ela decide se disfarçar de uma das esposas dos santos e se apresentar a Agni. E aí Agni cai no disfarce. Aí ele faz sexo com Swaha, disfarçada. E quando ele ejacula dentro de Swaha, ela se ausenta, se transforma num pássaro e deposita o sêmen lá na montanha onde se ergue o sol. Aí depois ela fez esse processo mais 6 vezes e deu certo. Só que na 7ª vez, quando Swaha tentou se disfarçar de Arundhati, que é a esposa de Maharishi Vashista, não deu certo, porque Arundhati era muito apaixonada por Vashista. Então ela não conseguia se disfarçar de Arundhati. E paralelamente a isso, estava acontecendo na Índia uma daquelas famosas invasões persas. Então os persas estavam invadindo a terra de Bharat. E dessa vez era um persa chamado Taraka, que ele é descendente de Maharishi Kashyapa com Diti. Então o Taraka, ele era um persa, um zoroastra muito poderoso. E o guru, o mentor espiritual de Taraka é Shukracharya. Shukracharya é filho de Maharishi Brigu, que adorava de maneira monoteísta ao Sr. Shiva. O Sr. Shiva ensinou a arte de ressurreição, o Sanjivani Mantra, para o Brigu. O Brigu passou essa arte para Shukra, e Shukra passou essa arte para os Daityas, para os Asuras, os Zoroastras. Por isso que no zoroastrismo Vênus, ou Shukra, é adorado de maneira monoteísta como sendo Ahura Mazda. Então o Taraka, ele era muito poderoso porque ele detinha a arte de ressurreição, o Sanjivani Mantra, e ele tinha uma benedição, ou uma bendição, em que só um bebê de 7 anos de idade poderia matá-lo. Então ele jogou uma maldição contra a população indiana, em que nenhuma mulher poderia conceber filho. Então ele avançou com o exército persa e os indianos ficaram desesperados por uma solução. Então vamos fazer esse bebê de 7 anos de idade que vai conseguir destruir o Asura Taraka. Aí foi o Sr. Shiva, olhou para sua esposa Parvati e falou: então vamos fazer esse filho. Só que depois de
quase 100 anos celestiais tentando fazer esse filho, nunca dava certo e o universo foi se cansando, foi ficando estressado. Então os devas aconselharam ao Senhor Shiva e Parvati de pararem com a cópula. Então quando eles foram interromper a ejaculação do Shiva, ele infelizmente ejaculou fora do ventre de Parvati e ela ficou enfurecida e jogou uma maldição contra todos os ventres ali próximos. Então o Senhor Shiva pediu para que a Bhudevi, a deusa da terra, recebesse seu sêmen. Parvati jogou uma maldição contra Bhudevi. Ela não conseguia ser a conceição para o bebê. E depois o Senhor Shiva pediu para Agni, que é um deva, que é um homem, se ele pudesse ser o ventre dessa criança. Também não deu certo. Na religião hindu, o conceito de gênero é muito mais elástico. Um homem ele pode alterar a sua biologia para conceber uma criança. Só que Parvati jogou uma maldição contra o ventre de Agni, que nem ele conseguiu ter o sêmen do Shiva. Então o Agni foi falar com a Devi Ganga, que é a Devi do rio Ganges, se ela poderia ser o ventre. Ela aceitou. Agni depositou o sêmen de Shiva dentro do ventre de Ganga, mas não deu certo, porque Parvati também amaldiçoou Ganga. Só que a Ganga, pelo rio Ganges ser perto da montanha onde o sol nasce, ela viu que a Swaha se disfarçava sempre de pássaro e depositava o sêmen do Agni lá na montanha. E fez isso por 6 vezes. Ela conta isso para o Agni e fala o seguinte: é melhor você depositar o sêmen lá na montanha. O sêmen de Shiva é lá na montanha junto com o seu. Então a própria Ganga se oferece para fazer isso. Ela pega o sêmen de Shiva e mistura com o sêmen de Agni. E dessa mistura nasce o Deva da guerra, que é conhecido como Skanda. Ele nasce como um bebê feroz e mortífero. E quando ele nasce, ele já nasce como um canibal, como um Rakshasa. Ele sai destruindo todas as coisas, todas as plantações, a fauna, a flora. Os moradores da floresta ficam desesperados, todo mundo fica desorientado com aquele bebê ali. Mal eles sabem que vai ser justamente aquele bebê que vai ser o que vai enfrentar o persa Taraka e o exército dos persas. Então os santos ficam sem entender quem é aquele bebê, por que ele está fazendo aquelas barbaridades, e eles começam a assuntar o pessoal da floresta, pedindo esclarecimento. Aí o pessoal da floresta fala que a culpa daquele bebê ter nascido foi por causa das esposas dos santos, que elas que copularam com Agni e sempre depositavam o sêmen lá na montanha onde o sol nasce. Os santos ficam furiosos e se divorciam das suas esposas como vingança. Então, depois desse divórcio, elas são chamadas de as críticas. E então elas começam a ficar assim, elas se sentem, na verdade, injustiçadas e sem entender por que estava acontecendo aquilo, porque elas não sabiam que elas na verdade não sabiam que era Swaha que estava por trás disso tudo. Mas os devas se reúnem com as críticas e falam o seguinte: vocês vão ser as que vão matar esse bebê. Então os devas pedem para elas envenenarem o bico do peito, subir até o topo da montanha onde o sol se ergue e dar o bico do peito envenenado para o bebê mamar. Então, quando elas vão tentar cumprir a missão, quando elas veem o bebê, elas se compadecem com o bebê e decidem não mais matá-lo, decidem adotá-lo, criá-lo como se fosse seu filho. Então, para que o bebê Skanda ele se recebesse melhor esse afeto, ele se dividiu em 6 partes, porque eram 6 as críticas, as separadas, para que ele pudesse receber igualmente o amor de cada uma. Então, quando ele recebeu o amor de cada uma, ele ficou mais dócil. Então, ele deixou um pouco essa versão mortífera de Skanda e passou a se chamar de Kartikeya. Tanto Skanda como Kartikeya são nomes para se referir
ao Marte, ao planeta Marte, na astrologia hindu. E então, quando as críticas estão amamentando o bebê, elas falam que, olha, nós não somos a sua mãe verdadeira, nós apenas o adotamos. Então isso gerou um debate muito grande entre os devas para saber quem era os pais biológicos desse bebê. Então nesse momento é que o Agni surge no meio da cena e fala: eu é que sou o pai desse bebê. E vem a Swaha, que depois vai se casar com o Agni, vai se chamar Agni, que fala também: eu sou a mãe. E depois vem o Senhor Shiva e Parvati e fala assim: não, nós é que somos os pais dessa criança. Aí depois vem a Bhudevi, a deusa da terra, e fala: não, mas eu tenho uma parcela de contribuição na geração dessa criança. Aí vem a Devi Ganga e fala: não, eu é que sou a mãe. Então ninguém ali sabe ao certo quem eram os pais daquela criança. Então o Skanda decidiu aceitar a parentalidade de todos os devas. Então o que ele faz? Ele dá uma das 6 partes dele para as críticas, uma outra parte para o Agni, uma outra parte para o Senhor Shiva, outra para Parvati, outra para a Devi Ganga, outra para Bhudevi, e todo mundo fica com, de alguma forma, acaba recebendo, aceitando a parentalidade. Então, assim, até que os devas hindus descobrem que era ele o bebê que deveria conter a invasão da Pérsia. Então eles colocam o Kartikeya no campo de batalha para liderar o exército dos hindus, dos indianos. Ele mata Taraka e expulsa os persas da Índia e entrega o poder para os indianos. Taraka foi assassinado, era o único antídoto, era que ele fosse morto por um bebê de 7 anos. Então, até os 16 anos, o Kartikeya ele ainda vivia de maneira selvagem, mortífera, como um rakshasa, como um canibal. Foi depois dos 16 anos que ele deixou de ser um canibal. Então, assim, o que é interessante sobre essa história é que o Agni, por ele não ter tido uma visão mais profunda de amor, ele acabou sendo vítima de um embuste, no caso, Swaha disfarçada das esposas dos santos. Então, Tapasya Yoga indica que nós precisamos ter uma visão mais profunda sobre o amor e os relacionamentos. Então, finalmente, nós chegamos na última parte do vídeo, em que eu vou mostrar para vocês o meu mapa Navamsha, porque eu tenho Tapasya Yoga no meu Navamsha. Então, eu vou utilizar o meu horário de nascimento retificado, de acordo com o momento em que a minha mãe começou a sentir as contrações uterinas, porque existe um falso axioma dentro do meio astrológico de que o horário de nascimento da gente é o momento do primeira respiração, do primeiro alento, mas só que isso não é verdade, porque a primeira respiração corresponde ao signo da casa 2, porque é na casa 2 onde nós temos o nariz. Então a casa 2 rege o rosto, então o nariz está no rosto, então a gente expira e inspira pela nossa casa 2. Então não poderia ser o horário da primeira respiração o horário de nascimento da gente fato, é do signo da casa 2. O verdadeiro horário de nascimento é o momento das contrações uterinas, das contrações do parto. Então é esse o nosso signo da casa 1, é o nosso signo ascendente, é o momento das contrações do parto. Então, de acordo com o relato da minha mãe, ela começou a sentir as contrações do parto no dia 23 de novembro de 1991, entre 23 e 25 a 23 e 40 em Brasília. Eu gosto de utilizar o horário de 23 e 40 para montar o meu divisional 1, que é o mapa Rashi, é o mapa natal. Agora, quando se trata do Navamsha,
eu gosto de utilizar o horário de 23 e 25, que é o horário que a minha mãe começou a sentir as contrações uterinas mesmo. Então, por esse horário, no meu mapa Navamsha, ele também é conhecido como divisional 9. Eu tenho o meu ascendente em Câncer, exatamente como no meu divisional 1. Então, quando nós temos o Lagna no mesmo Rashi no Navamsha, se chama de um Vargotama. O Lagna no Navamsha é chamado também de Swamsha Lagna ou simplesmente Lagnamsha. Eu tenho a Vênus posicionada em Gêmeos, na casa 12, e o Saturno e o Ketu posicionado em Aquário, na casa 8. Então, como vocês podem ver, o Saturno e o Ketu estão num signo de ar e Vênus também está no signo de ar. Então, uma condição sine qua non para ocorrer Tapasya Yoga é que os planetas eles precisam estar no mesma triplicidade de elemento. Então, é que é a triplicidade do ar. E o Saturno e o Ketu estão numa conjunção e fazendo um trígono com Vênus. Eu também tenho mais planetas aqui fazendo conjunção. Eu tenho Mercúrio também em conjunção com o Saturno e o Ketu. Essa combinação ela é uma combinação que faz a pessoa ser homossexual. Eu posso até inclusive fazer um vídeo depois falando de como eu descobri que eu era homossexual pela astrologia hindu. Mas assim, o tema vamos focar no tema. Então é interessante você identificar quais são as casas que os planetas que estão fazendo Tapasya Yoga regem. Então o Saturno, ele rege a casa 7, a casa 8, e a Vênus rege a casa 4 e a casa 12 e a casa 11. Então, as casas que Saturno e Vênus regem, porque Ketu não pode reger casas, apenas Saturno e Vênus, elas dão uma visão mais profunda de como você vai exercer a paz da sua vida. Quais são os assuntos que precisam ter algum tipo de purificação. Então, a casa 4 representa a mãe. A minha mãe, ela me acompanha muito nos meus estudos sobre espiritualidade. Ela viajou comigo para a Índia. E a casa 11 representa os amigos. E depois que eu busquei a espiritualidade, eu passei a priorizar amizades com pessoas que tinham algum tipo de trabalho espiritual, uma caminhada espiritual mais concreta. Pessoas que estavam assim longe da espiritualidade não me interessavam. Pessoas que eram excessivamente materialistas não me interessavam no meu núcleo de amizades. E a casa 7 e a casa 8 representam o cônjuge, né? A casa 7 representa o cônjuge e a casa 8 representa a família do cônjuge. E eu estou num relacionamento há 8 anos com o Léo. E a nossa relação é uma relação que ela é muito focada na essência das coisas. É por isso que ela durou tanto tempo já. Eu conheci o Léo quando eu tinha 20 anos e ele tinha 30 anos na época. Saturno regia na casa 7, no Navamsha, dá um parceiro mais velho, dá um cônjuge mais velho. Então o nosso relacionamento ele é menos focado em aparências e mais focado na essência de nós dois. Tanto que a gente nem gosta muito de tirar foto, de ficar postando fotos nas redes sociais. No início do nosso relacionamento a gente até gostava de fazer mais, mas hoje em dia não tanto, assim, de postar fotos, porque o que mais interessa é o bem-estar interno do casal, da relação. E eu sou uma pessoa que parou de usar joias. Eu usei joias durante um tempo na minha vida, relógios, anéis, pingentes, cordões,
de ouro, folhada a ouro, ouro branco, e eu parei de usar. Eu simplesmente parei de usar porque ostentar riqueza no material não me interessava mais. E eu não gosto de comprar roupas de grife. Não gosto. E eu parei também de usar perfume. Eu uso hoje em dia só desodorante, um desodorante de coco. Eu não utilizo, não faço mais uso de perfume. Os perfumes, eles são status, eles são caros. E eu também, eu nunca comprei um carro na minha vida, nunca comprei um imóvel. Provavelmente não, assim, não vou comprar num futuro próximo. É importante a gente nunca dizer nunca, mas assim, eu acho que um veículo ele dá muito trabalho. Você comprar um imóvel, eu acho que dá muito trabalho. Eu prefiro dedicar a minha energia e o meu dinheiro em comprar livros, em comprar aulas, ou assim, investir em viagens para lugares que possam edificar o meu caráter e a minha trajetória espiritual. Status materiais não me interessam, não tanto mais. Mas eu não sou uma pessoa totalmente relaxada. Eu utilizo maquiagem, eu uso shampoo, condicionador, gosto de me pentear, de estar sempre bem apresentável nas minhas aulas, assim, mas no dia a dia eu sou uma pessoa que eu não gosto de ostentar, tá certo? Então, faço jejum uma vez ao mês, sou interessado em destruir ama dentro do meu organismo, evitar intoxicação, gosto de dar aulas gratuitas no YouTube, que é uma forma de Shram, que é uma forma de trabalho voluntariado. Então, eu acredito que eu cobri todos os tópicos mais importantes da Tapasu Yoga. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias. Seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima. Tchau!